Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Pais e encarregados de educação marcham em Maputo clamando pelo respeito aos direitos das crianças autistas, com destaque para a educação e saúde, que são os desafios da Associação Moçambicana de Autistas, liderada pela Nélia Macons. Acompanha a reportagem. Deficiência em Moçambique. Garantir uma educação e saúde condigna é a maior preocupação dos pais de crianças com autismo. É por este motivo, a Associação de Pais de Crianças com esta condição marchou em repúdio por melhor atenção das suas crianças. Nilza Gomes, Hipólito Muhala e Wanda Castelo são pais de crianças autistas entrevistados pela nossa equipa de reportagem. Estes partilham os desafios de cuidar de meninos especiais. De princípio foi muito difícil encontrar uma escola que incluísse a minha filha pelas limitações que ela tem, e muitas vezes as escolas não aceitam, e são poucas as escolas que aceitam crianças com necessidades especiais, principalmente autismo, que é uma necessidade, é uma síndrome que não é muito conhecida em Moçambique. Então é muito difícil encontrar escolas com profissionais capazes, especializados para lidar com as nossas crianças. Então o desafio é esse, foi esse mesmo, de encontrar uma escola que aceitasse, que tivesse, que correspondesse à expectativa de mim como mãe. As escolas públicas carecem de professores com alguma informação a respeito de autismo, para que dê o tratamento adequado, não só àquela criança com autismo, mas as outras que não têm autismo, para poderem aceitá-la. Porque o ideal não é as crianças autistas estarem numa escola especial, não, vão ter dificuldades em desenvolver. Devem estar numa escola inclusiva, com crianças que não têm esse problema, para facilmente ajudá-los a evoluir. Então, eu acho que nessas esferas sociais, religiosa, acadêmica, entre outras, né? Por exemplo, se vamos nos locais que carecem de bicha, bancos, deverão haver dísticos que dizem, bom, alguém que é portador, que está com uma criança autista, tem prioridade. A semelhança do que acontece com outras pessoas que têm problemas de deficiência, né? Tem prioridade. Então, nós também queremos, porque o autista tem déficit fora déficit de concentração, tem problema em estar durante muito tempo num único local. Então, se estamos na bicha por muito tempo, depois começa a berrar, isso vai incomodando os outros. Então, a partir do momento que começarem a aceitar, darem-nos esse privilégio de ter prioridade, estarão a ajudar, direto ou indiretamente estarão a ajudar no desenvolvimento destas crianças. A questão da escola, este tem sido um grande calcanhar de Aquiles para nós, porque tudo o que nós desejamos é que as nossas crianças sejam inseridas no meio escolar. Não queremos escolas especiais, que elas sejam colocadas à parte. Nós queremos escolas inclusivas, que elas estejam com outros meninos e que esses outros meninos aprendam a conviver com as nossas crianças. No entanto, muitas vezes as escolas não estão preparadas para receber os nossos filhos. São muitas reclamações. A Melissa tem 7 anos, eu coloquei ela na escola este ano e só ficou uma semana, porque todos os dias eu recebia chamadas da escola dizerem que ela estava a correr de um lado para o outro, que eles não conseguiam dar conta e que eu tinha que arranjar alguém que fosse lá ficar com ela à escola. E eu penso que isso não é correto, porque a escola tem que dar resposta, tem que dar conta. Não é o pai que tem que arranjar um assistente. O que nós pedimos é isso, é que as escolas se preparem, se organizem, porque são cada vez mais crianças e todo o fardo fica para os pais. São custos com terapias, são custos com outros tratamentos alternativos, porque nós temos que suplementar, temos que fazer uma série de coisas. E depois temos que pagar a escola. Muitas vezes nos refugiamos às escolas privadas, pensando que lá os nossos filhos terão um melhor atendimento, mas mesmo lá nós não temos tido resposta. Ter uma criança com deficiência já é um desafio. Imagina ter 2 crianças com autismo, como é o caso do Sr. Hipólito Muhala, pai de 2 meninos autistas. Ele partilha a sua experiência. Bom, ter 2 crianças autistas em Moçambique
O maior desafio que eu acho é, primeiro, a consciencialização em várias esferas sociais. É preciso que nas igrejas ou nas mesquitas os responsáveis religiosos criem um espaço de falar um pouco de autismo, porque muitos são os pais que não levam seus filhos à igreja. A criança, por ter um comportamento diferente de outras crianças, os outros pais não percebem. Em algum momento acham que é mimado, os pais não estão a educá-lo como devia ser. Então, quando começar a se transmitir algum espaço, falar-se um pouco de crianças que carecem de necessidades especiais, como é o caso de autistas, as pessoas vão começar a ter uma percepção e vão aceitar essa condição. As escolas públicas carecem de professores com alguma informação a respeito de autismo, para que dê o tratamento adequado, não só àquela criança com autismo, mas as outras que não têm autismo, para poderem aceitá-la. Porque o ideal não é as crianças autistas estarem numa escola especial, não, vão ter dificuldades em desenvolver. Devem estar numa escola inclusiva, com crianças que não têm esse problema, para facilmente ajudá-los a evoluir. O diagnóstico para crianças autistas é outra preocupação dos pais, como conta Wanda Castelo, Nélia Macons e Hipólito Mohala. Nós tivemos o diagnóstico quando ela ia fazer os 2 anos e o que nos chamou a atenção na Melissa foi o atraso na fala, alguma agitação que nós ainda não percebíamos que tinha ali aspectos de hiperatividade. Não, a partir daí começamos a ir atrás, né, para saber o que estava a passar com ela e mais tarde veio-nos o diagnóstico do autismo. Em Moçambique, o primeiro grande desafio é o diagnóstico, que ainda continua a acontecer tardiamente. Depois, o outro desafio tem a ver com a educação. Ainda temos professores que não têm preparo para trabalhar com crianças com autismo e não têm como fazer a inclusão sem capacitar professores. Chamo-me Hipólito Mohala, sou pai de um casal autista. O mais velho tem 10 anos, a mais nova tem 5 anos. Bom, descobrimos, como a maioria dos pais que têm crianças com essas necessidades, fomos notando que tinha atraso na fala, primeiro com o mais velho, quando ainda tinha 2 anos e não se expressava, tinha comportamentos repetitivos, vezes sem conta, ia abrindo e fechando porta, e era muito hiperativo, tanto com muita dificuldade apanhava sono. Então eram sinais diferentes que acontecem com outras crianças. Esses foram os primeiros sinais para o mais novo. A mais nova já aparentava estar tudo bem, inclusive até já expressava algumas palavras. De repente parou de verbalizar e também foi manifestando comportamentos de hiperatividade. Ao contrário do mais velho, ela dorme com muita facilidade. É hiperativa durante o dia todo, mas quando vai à cama, ela dorme. E depois submetemos a diagnóstico, fomos à África do Sul para o mais velho, depois explicaram-nos que tudo indicava que era autista. Nilza Gomes e Wanda Castela dizem como têm cuidado dos seus filhos autistas neste período da Covid-19. Cuidados como temos com qualquer criança, cuidar, não sair de casa, usar a máscara, só que nós temos o desafio de explicar para o autista como é que ele vai usar a máscara e por que ele está a usar a máscara e como eles são pessoas com muitas sensibilidades e para tu fazeres com que o teu filho crie a rotina de aceitar pôr a máscara é diferente das outras crianças. A única diferença é essa, é fazer com que ele compreenda da maneira como nós queremos ou ir de encontro à percepção das limitações dele. Então, a Covid-19, o que acontece com as nossas crianças, elas aprendem vendo. Então, eu explico que estamos numa situação diferente, que é preciso higienizar as mãos, é preciso usar a máscara, e ela como vê a mim como mãe, o pai e a família, os colegas, então ela também acaba aderindo. Então, não tem sido um problema a questão da prevenção da Covid-19. Ela sabe que tem que usar o álcool em gel, sabe que tem que usar a máscara em espaços fechados.
Melícia é uma criança de 7 anos de idade. Segundo a sua mãe, Wanda Castelo, conta as razões por que a sua filha não pode assistir televisão e nem pode usar aparelhos eletrônicos. Em relação ao uso de eletrônicos pelas crianças com autismo, é um pouco controverso porque, para o caso da minha filha, que é hiperativa, tem hiperatividade, tem déficit de atenção, o que acontece é que quando ela não gosta tanto de TV, mas, por exemplo, o celular, ficar a ver bonecos, ficar a ouvir música, é algo que ela gosta muito, ela acaba não fazendo outras coisas, outras atividades, acaba não socializando, e aquilo é como se fosse um vício. Ela é capaz de ficar ali todo dia e não quer mais fazer outras coisas. Então, isso acaba limitando o campo dela de aprendizagem. No entanto, há pais que reportam que os filhos aprenderam a falar vendo vídeos no YouTube e tudo mais. Só que no meu caso, quando eu fui a uma consulta de biometria ou algo assim no Hospital Central, a senhora que nos atendeu lá falou-me que era bom naquela altura que eu evitasse a exposição dela aos eletrônicos. E a partir daí perdi o gosto de ver a televisão e tento, na medida do possível, limitar. Porque de facto eu noto isso, quando ela fica mais agitada, porque aquilo super estimula o cérebro dela e depois ela não tem espaço para continuar o processo de aprendizagem com ela, porque ela fica fechada ali e só quer ver aquilo. Então é um pouco controverso. Para alguns acaba sendo benéfico, as crianças aprendem, mas em alguns casos também pode ser prejudicial. Eu acho que aqui é uma questão de encontrar a dosagem certa. Nélia Macons fala de trabalhos de advocacia que a associação tem realizado para defender os direitos das crianças autistas. Bem, nós estamos em contato sempre com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Tivemos muito recentemente um encontro com os dois ministérios para saber o que eles têm preparado para nós, quais são as perspectivas deles em relação aos autistas em Moçambique, e surgiu também lá a ideia de nós fazermos um mapeamento, porque não existe uma estatística da população autista em Moçambique, então vamos ainda concorrer para um financiamento para podermos fazer o mapeamento do autismo em Moçambique. Então temos estado com eles, também com esse financiamento poderemos criar um movimento da Associação do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e o Ministério da Saúde para passar por algumas escolas piloto, que é para montar gabinetes e ver se fazemos atendimento às crianças e instruímos os professores em matéria de educação inclusiva. Nélia Macons, presidente da Associação Moçambicana de Autista, diz que é preciso potenciar as habilidades de crianças autistas, pois, segundo ela, não são todas crianças que poderão chegar ao ensino superior. O que nós fazemos é promover atividades para estimular a eles cada vez mais e mostrar a eles que nós damos importância a esses talentos que eles têm. Então, temos associado a alguns artistas plásticos, nós temos muitos autistas que pintam, temos associado a músicos para trabalhar na questão, mas ainda não é nada que abrange muitos autistas, porque nós temos o pé no chão e temos a certeza que os nossos filhos nem todos irão para a universidade. Então, se eles frequentam uma escola e essa escola não dá importância às habilidades dele, está a dizer que ele é incapacitado e não é bem assim, não é? Ele tem habilidades que se calhar são excepcionais, melhor do que outras crianças que não têm nenhuma deficiência. Então, por isso é que a gente quer muito fazer esse trabalho com as escolas, para dar a entender que ele é muito mais do que um aluno que tem que aprender matemática, português, aprender a ler e escrever. Deficiência. Em Moçambique. Em Moçambique, ainda não existem dados estatísticos sobre o número de pessoas com autismo. São vários desafios dos autistas em Moçambique, mas existem talentos destas crianças que as escolas podem aproveitá-los, sendo a música um deles. Falando da arte, na segunda parte do seu programa de eleição, vamos conversar com o músico com deficiência visual Gídio José, mais conhecido por Neves. A vossa especial atenção. Seu nome completo? Gídio José Molendre, Mais conhecido? por Neivas.
Como é que adquire a sua deficiência visual? Eu lembro que já foi bastante tempo, né, que eu era criança. Então, com os meus 12 anos, eu descobri que essa deficiência vem da parte biológica. Se calhar é isso, né, que a minha mãe me disse quando eu tinha 12 anos. Mas eu me lembro que desde quando criança eu tive uma doença chamada mecha-mecha, que surgia através dos olhos. E os olhos ficavam muito inchados e queixavam-se muito, então eu tinha esse problema. Então, não sei se partiu de lá ou é biológica, não sei. Mas eu consegui perceber que é biológica. Foi uma coisa na essência mesmo. E de lá para cá, como é que o hospital disseram que, por exemplo, já foste ao hospital nessa altura? Sim, fui no hospital enquanto já era adulto ou jovem, né? Porque chegamos até a um sítio onde chama-se Ademo, acho que é isso. Então fui para lá, minha mãe tentou fazer o que fez para descobrirmos o que estava a acontecer. Só que nós chegamos a fundo, porque o primeiro dia que nós fomos, depois nos mandaram voltar. Ou seja, consultamos, fizemos a consulta e depois voltamos. Então não tivemos que voltar mais para lá, até hoje. E a tua deficiência é completa? Aliás, em termos de visão, é míope, consegues ver alguma coisa? Como é que é? Não, uns 3 metros é que não consigo ver nada. Depende quase do sol, do dia a dia. Sim. E tu precisas do braille, precisas da bengala, como é que é? Não preciso da bengala. Como é que tu tens andado? Se tu a poucos centímetros não consegues ver? Bom, eu acredito que Deus faz maravilha. Quando nós temos a deficiência, Ele coloca uma parte para nos guiarmos. Então, acho que foi aquilo que eu tenho, não sei dizer, é uma coisa inexplicável, porque mesmo até de noite eu ando, sem nenhum problema. Nessa tua vida, aliás, depois de ter adquirido a deficiência visual, uma altura sentiste que passaste de algum preconceito na sociedade, alguma coisa assim do género que gostaria de partilhar, e como é que tu superaste isso? Senti através das pessoas que estavam ao meu redor. Então, estando ao meu redor, eu já tinha aquele dom de cantar e desenhar, porque eu também desenho além de cantar. E também faço teatro também. Quer dizer, os dons que eu tenho só vêm de Deus. Deus é que fez isso com que acontecesse. Conforme eu disse atrás, se nós temos a deficiência, Ele nos dá uma forma de nos superarmos a vida. Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. E eu senti que as pessoas estavam a fazer isso comigo, mas o que eu descobri, eu como nunca tive aquele problema de as pessoas, né, eu ter orgulho ou não, como eu posso dizer, não discriminar no sentido, ou dizer, epá, estás a falar mal de mim, ok, um dia vais ver. Não, nunca tive isso, sempre foi assim. E acho que a superação depois daí veio de eu acreditar que na verdade eu posso conseguir alguma coisa, porque se Deus me criou e essa deficiência eu tenho, eu consigo andar, eu consigo ver, então há mais chances para mim. E contas um pouco, quando é que tu descobres que tu tens um talento na área musical e também no design? Desenho também. Sim. Como é que, há quanto tempo? Tu recordas como é que foi isso? Por exemplo, a música? Eu na verdade não gostava de música na altura, né? Não gostava de música, gostava de desenho. Então desenhava e eu, por exemplo, na escola, eu pegava caderno. Quantos anos mais ou menos? Demorei muito, são 5 anos. Demorei muito porque para ir para a escola não consegui ir à escola. Não, estou a falar de quando descobriste que tinhas esse talento. Tinhas quantos anos? Frequentava que classe? Quando eu descobri, tinha 5 anos. Então desde lá comecei a exercitar, né, a parte de desenho, que não desenho. Então depois daí, um dia eu estava a dormir, né, em casa, no quarto, né, na cama. Então descobri, de repente comecei a fazer isto. Então ali descobri que na verdade eu tenho isso, tenho essa coisa. Então fui atrás de música, porque minhas irmãs também começaram a dançar, me apoiaram. Não, mano, continua, se você é bom nisso, continua. Nós achamos que você é bom, então continua, avante. Isso era o sinal do quê? De um batuque ou o quê? Não, isso é o sinal da boca mesmo. Sim. Mas que instrumento? Eu acho que imitava algum instrumento musical? Sim, imitava algum instrumento musical. E depois daí, na área musical, como é que começas a produzir as suas músicas, as suas letras, como é que foi? Comecei a produzir em 2002, sim, lembro que foi 2002.
porque em 2000 eu comecei a... Também sou corista, né? Faço coros também para pessoas. E também comecei a criar coros para as pessoas, escrevendo os coros. Então depois fui descobrir que também posso fazer minhas músicas ou escrever. Então comecei a gravar. E então não parei a deixar. E quantas músicas já produziu até neste momento? E que tipo de conteúdos tens escrito, que tens cantado? Falo muito do amor. Então as músicas que eu tenho são muitas que eu tenho, já nem sei quantas. Tu tens um disco ou não por acaso? Ainda não. Mas já gravaste, não sabe em termos de números de músicas que já gravaste? Não sei contar. Talvez chegando ao estúdio e começar a verificar quantas são. Podemos ter algum som de uma das músicas suas? Anga kona tsemba Nesha kunta kuchada nkato Vanyingi abashandra Mas não separa. O que é de Deus sempre irá valer. O que Deus uniu ninguém pode interferir, pois o sinônimo de Deus é amor. O que Deus uniu, o homem não separa. O que é de Deus sempre irá valer. O que Deus uniu ninguém pode interferir, pois sinônimo de Deus é amor. Obrigado. Além de cantar, tu toca algum instrumento musical, não é? Sim. Onde que tu aprendeste? Quais são os instrumentos musicais que tu toca? Muito toco percussão. Gosto muito de percussão e bateria. O que é isso, percussão? Percussão é aquele batuquinho pequeno, menor. Sim. Depois? Depois bateria. Bateria é um conjunto de instrumentos. Onde que aprendeu? É nenhum sítio. É um dom também? Sim. Ok. E tu consegues viver da música ou não é por isso? Consigo. Já fizeste alguma coisa na tua vida que quando tu olhas, se não fosse música, tu não terias? Por enquanto ainda não, né? Ainda não tenho aquela coisa que me orgulha. Mas acredito que sim, né? Por causa do concurso que eu estava num programa que prefiro aqui não citar o nome. Então estive lá. Então basicamente é uma das lembranças que eu tive na minha vida. E sentes-se música. E sentes-se feliz? Sim, feliz. E neste período de Covid-19, muitos artistas estão a ser atingidos pela Covid. E também para si não foi o caso. Como é que está sendo gerida essa situação do Covid-19, sendo um artista? Alguma coisa mudou como músico? Como é que está a enfrentar essa situação? Para mim, é complicado, né? É complicado porque do meu lado, vou falar de mim. Eu canto, vivo pelos casamentos, né? Músicas. Eu estou lá nos casamentos, começo a cantar e alguma coisa eu recolho, né? Ou seja, tenho lá os meus agentes que me ajudam nesse aspecto. Chegar lá a cantar e depois receber um reembolso, né? Da minha parte. Então, agora no sentido dessa parte da pandemia não tem sido fácil, mas dá para estar. Pelo menos alguma coisa nós estamos a fazer, que é criar letras, que é aquilo que nós sabemos fazer. Criamos letras para quando isso terminar, se calhar termos alguma coisa. Então, neste período de Covid, aproveita a fazer muitas letras. Sim, e gravar. Sim, e gravar. E quantas músicas, por exemplo, neste período? Há muitas músicas que já gravou neste período de Covid-19? Muitas músicas, sim. Há um episódio que contou-me há muito tempo, que a nível do bairro tu tocavas e muita gente vinha, dançavam, tudo mais. Podes contar um pouco desse episódio? Quanto é que aconteceu? Como é que acontecia? Eu tenho um amigo, né? Aquele amigo que a gente diz que é amigo de verdade, da infância. Então ele vivia nesse bairro e quando ele saiu para outro bairro, ele disse: não, amigo, tens que ir comigo aqui nesse bairro. Graças a Deus. Então ele me levou até lá. Naquele bairro não havia luzes, estava tudo escuro aquilo. Então eu chegava lá, cantava. E no chão, eu fazia instrumental, né? No chão, fazia instrumental. Então ali surgiram pessoas que disseram: não, você tem talento de verdade. Não só as tuas irmãs dizem que você tem talento, mas você tem talento de verdade. Então, que tal? Cantares para nós, vamos te dar 1000 meticais. Na altura dinheiro não era tão difícil assim como hoje. Este 1000, por exemplo, conto, sei lá, nós éramos ricos na altura. Então eu optava isso
pelo bairro, numa rua, por exemplo. Eu chegava numa rua, toda aquela rua, acabava a rua, porque eu chegava aqui, chegava ali, chamadas e não chamadas. Cada sítio em que eu passava, pessoal, mano, estamos a pedir cantar aquela música do fulano. Então, quanto é que é? Eu dizia, o valor é X. E eu chegava lá, cantava. Então, neste bairro fui mais abrangente porque não havia energia na altura. Então eu fui chamativo, né? Para as pessoas não dormiam. Então, é um departamento? Sim. Havia um sítio onde nós nos encontrávamos e onde brincávamos. Tudo era uma festa. Então eu com o bidão lá chegava, tocava e as pessoas dançavam. Eu cantava, interpretava várias músicas, fazia um remix das músicas. Então as pessoas dançavam. E aquilo foi em 2002 também. E falava de imitar músicas. Sim. Podias aqui imitar uma música que fez muito furor num programa que tu participaste, que também não podemos citar aqui. Sim. Dança. Queremos ouvir um pouco do som? Pode ser. Eu olho pro mundo e vejo você em todo lugar. Sonho profundo, sonho com você a passear. Contigo de mãos dadas, ai como é bom sonhar. Gostava que isso fosse realidade. Eu amo você como nunca amei ninguém. Eu valorizarei para sempre. Na longa caminhada, na vida a dois, podes ter a certeza que eu quero muito. Amar é tão bom quando é você. Não sei nem medir a satisfação. Baby, let me sua mãe, baby. Ok. Obrigado. Acha já acompanhou a sua atuação? A dona da música? Não sei, mas acredito que sim, porque o compositor da música que escreveu, ele ligou-me a dizer que eu gostei da tua participação lá no reality show e essa música que cantaste, que interpretaste, foi eu que escrevi. E foi uma honra para mim conhecer a ele, porque depois marcamos o dia, estivemos lá e batemos um papo aí. O que pensa do futuro na área musical? O meu desejo é ter o meu próprio instrumento, né? Instrumentos musicais, criar um estúdio. E esses instrumentos também fazer do meu trabalho. E, por exemplo, posso alugar, mandar alugar, posso também levar os instrumentos, por exemplo, se eu tiver um casamento. Levo todos os instrumentos comigo, para não ter aquele de alugar alguém para tocar para mim. Isso já pode tornar-se complicado, mas já com a minha equipe toda, a minha produção, instrumentos, então levo para lá, então tudo vai ficar maravilha. Então, o meu desejo é esse. Já pensou em fazer uma música em sensibilização para as pessoas, a comunidade em geral, moçambicanos nesse caso? Já. Em relação às pessoas com deficiência, o direito das pessoas com deficiência. Sensibilizar que as pessoas com deficiência têm esse valor, têm direitos. Já pensou ou tem uma música relacionada a isso, não? Não, ainda não. Mas já pensei nisso. Deficiência em Moçambique. Estimado ouvinte, muito obrigado pela audiência. O amigo ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, só tem que escrever Deficiência em Moçambique. Faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.